Eu estou em Lucas capítulo 18, você pode abrir, o texto está na sequência do texto que eu preguei na semana passada, né? Na última semana que eu estive falando, quando nós falamos a respeito daquela viúva que ficava importunando o juiz até ele conceder a absolvição e a resolução da sua petição, da sua causa. Então você que está na sequência, você já entendeu que nós estamos em Lucas 18 a partir do verso 9, e a parábola que nós estudaremos hoje é a parábola do fariseu e do publicano. Então Jesus vai propor essa segunda parábola e eu leio então o texto, Lucas 18 a partir do verso 9. Diz assim o texto sagrado: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes, Senhor, por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Friso essa expressão de Jesus: todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Obrigado, Senhor, pela expressão de Jesus, por essa parábola de Jesus. Obrigado pela vida de Jesus, pelo ministério de Jesus, pela obediência de Jesus e pelo mestre que Ele é em nossa vida. Permita, ó Deus, que essas palavras ecoem dentro do nosso coração, trabalhem em nós e façam morada dentro do nosso coração. Que essa parábola nos leve ao quebrantamento, à humildade e ao reconhecimento de que nós somos pecadores e que devemos nos humilhar na Tua santa presença. Fica conosco, Senhor, edifica a Tua igreja e fale com poder ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Você tem me acompanhado e acompanhado os meninos também falando à igreja, e você já entendeu que a parábola ou as parábolas eram um dos recursos literários e também pedagógicos que Jesus usava, visando provocar uma reflexão, visando trazer as pessoas ou incluir as pessoas dentro de uma história. A parábola tem essa proposta de uma imersão. Quando você ouve uma história com uma alegoria, que é o caso da parábola, nada mais justo do que você adentrar a história. Então, quando Jesus conta a parábola ou as parábolas, Jesus na realidade está tentando levar os ouvintes a entrar na história, pensar naquela história, refletir naquela história e tomar um posicionamento diante daquela história. Porque assim, o que nós precisamos entender é que Jesus não estava perdendo tempo, e guarde isso, Jesus não estava desperdiçando sílabas. Nada foi dito em vão ou sem propósito. Quem caminha comigo sabe que eu entendo e vejo o ministério de Jesus, e sou assim também, extremamente intencional. Tudo tem que ter uma intenção. E Jesus não passou 3 anos e meio do seu ministério jogando palavras ao vento. Não, tudo tinha um propósito divino. Tudo tinha um sentido, ou faz sentido. Haja vista que Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus queria provocar uma resposta, uma nova postura dos seus ouvintes, queria trazer os seus ouvintes para mais perto. Agora é interessante porque só Lucas
o evangelista, o médico vai registrar para nós essa parábola. Essa parábola não está em nenhum outro lugar. E ela vem na sequência, como eu já disse, da parábola que vai contar do juiz iníquo. E depois nós temos a ilustração ou a vivência dessa parábola no capítulo 19 com a conversão de um publicano chamado Zaqueu. Então veja, Jesus mostra um cenário e depois, no capítulo 19, ou seja, na sequência da vida, ele mostra o que ele acabara de ensinar na prática. Então ele fala o seguinte: olha, tem um publicano, tem um fariseu, tem alguém que vocês acham que não é digno, que é o publicano, mas Deus visita também os publicanos, Deus visita os imorais, Deus visita os corruptos, não somente os religiosos, tá bom, fariseus? E daqui a pouquinho vocês vão ver. E aí Jesus conta a parábola. Depois de contar a parábola, no outro dia ele está na casa de Zaqueu e mostra para o mundo que Zaqueu também é filho de Abraão, que Zaqueu foi incluído na história do povo de Deus, e houve salvação na história de Zaqueu porque Jesus estava naquela casa. Ou seja, onde Jesus está, há salvação, e onde Jesus está, há resolução de dificuldades. Então Lucas vai deixar claro para nós que o público específico dele nessa parábola e de Jesus aqui, Jesus está se direcionando aos religiosos prepotentes, aos religiosos que de alguma forma tinham grandes dificuldades com Jesus. Agora veja que interessante, porque lendo os evangelhos você vai ver, e se você tiver um olhar atento, Jesus não teve problema com o povo, nunca. É claro que tinha dentro do povo, como em toda a multidão, tinha os folgados, não tinha? Tinha os espertalhões, tinha aquela galera que só queria a cura, o milagre, tinha o pessoal que só queria a cesta básica e o benefício, e Jesus falou isso. João capítulo 6, por exemplo: vocês estão vindo atrás de mim porque eu estou multiplicando pães e peixes, porque quando toca em mim, vocês são curados. Eu sei que tem muita gente aqui com motivações equivocadas, eu sei disso, mas Jesus nunca teve embates ou problemas com as pessoas. Muito pelo contrário, Jesus amava essas pessoas. Agora, Jesus teve muitos embates e muitas dificuldades com os líderes religiosos. Melhor dizendo, os líderes religiosos é que tinham dificuldade com Jesus, né? Não Jesus que tinha problema com eles. Eles é que tinham problema com Jesus, porque a religiosidade judaica se tornara tão legalista, tão moralista e tão desumana, que eles não conseguiam ver Jesus como Messias, o Filho de Deus. E veja que todo esse arcabouço religioso, farisaico, dos escribas, aquela postura muito engessada dos sacerdotes, afastava as pessoas de Deus ao invés de aproximar. E Jesus vai contar essa parábola direcionando o seu foco, ou o seu olhar para essas pessoas, ou seja, para os escribas, para os sacerdotes, para os saduceus, para os fariseus. Provavelmente o grupo maior e dominante aqui seria os fariseus e os escribas. Veja comigo que no versículo 9 Lucas já mostra isso. Ele está contando essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então veja, esse grupo tem 3 características. Agora é engraçado, né? Porque são 3 características negativas. Falava com meu filho outro dia, ele falava assim: me conte 2 pontos positivos. Aí eu falei para o meu filho, 2 pontos positivos da sua vida, eu acho isso e isso. Aí eu falei assim: eu posso falar 2 negativos? Eu falei, não quero ouvir. Agora interessante, Lucas está dizendo que Jesus detectou 3 pontos negativos nesses líderes, ou nesses religiosos. Primeiro ponto é o seguinte: eles confiavam em si mesmos. Algumas outras versões vai dizer que eles confiavam na sua própria justiça. É muito triste quando a gente se depara com pessoas que caminham na espiritualidade cristã, que até conhecem versículos e até têm assim um certo manejo das escrituras, mas que se acham justos a partir da sua própria justiça, que confiam em si mesmos, que confiam na sua herança, que confiam no nome, que confia na sua bagagem, que confia na sua intelectualidade, enfim, confia em si mesmo. E confiar em si mesmo é uma idolatria. Confiar em si mesmo é pecado. E Jesus está combatendo isso.
Jesus está falando o seguinte: olha, essa parábola eu estou contando para vocês que confiam em você mesmo, em si mesmo, vocês que têm essa justiça própria. Vocês não entenderam o que é justificação dada por Deus. E que vocês, em segundo lugar, se consideram justos, se consideram mais santos, mais dignos. Certamente você vai se lembrar de alguma pessoa religiosa que é assim, que se acha muito santa, que ela não se vê como as demais pessoas. Ela fala assim: não, eu tenho mais dignidade, eu tenho mais santidade, eu estou caminhos e passos adiante de outras pessoas. Nada a ver, eu me considero mais justo, porque ela fica se comparando, como eu já expliquei lá na parábola do filho pródigo, ela fica se comparando com o outro, né, com seus irmãos. E aí quando a gente se compara com os outros, por exemplo, se eu me comparar com alguns irmãos de caminhada, talvez eu vou falar assim: eu acho que eu estou melhor que esse, melhor que aquele. Mas se eu me comparo com Jesus, eu falo: preciso melhorar bastante, preciso caminhar bastante. Então veja que Jesus está desmontando essa ideia de que nós somos justos a partir de nós mesmos, e nós não somos. O único relance de justiça que é em nós é reflexo da justiça de Deus em nós. Nós por nós mesmos não somos justos a partir do pecado. Não praticamos a justiça, ou não é natural a nós sermos justos. Queremos levar vantagem, queremos ser melhores e nos consideramos melhores do que os outros, ou achamos que somos melhores do que os outros, que a nossa grama é mais verde do que a do outro, que a nossa vida é mais bonita do que a do outro. Em terceiro lugar, aí no versículo 9 vai dizer para nós que eles tinham um defeito terrível, que eles desprezavam os outros, que eles não valorizavam o outro, que eram pessoas extremamente arrogantes, no sentido de não valorizar o próximo. Eles se julgavam melhores, eles pensavam que era uma casta superior, um grupo seleto, com qualidades invejáveis, pessoas assim, como a gente poderia dizer, mais uma linguagem antiga, né? Do alto clero, alta patente religiosa. Conheço a Bíblia, já li a Bíblia de capa a capa, sou melhor do que fulano, nunca me prostituí, sou uma pessoa moralmente assim, tenho uma herança, pai, fica com essas conversas mole. E Jesus está combatendo tudo isso, falando: isso daí é farisaísmo hediondo, legalismo barato de quinta categoria, que não agrada a Deus. Versículo 10, Jesus conta a parábola. Tem dois homens. Agora interessante, sempre Jesus dá duas opções. É interessante isso. Tem dois caminhos, um estreito e um largo. Tem duas portas. Tem duas maneiras de construir a vida: na rocha, na areia. Tem dois homens, eles têm o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Oração, algo nobre, busca de Deus, falar com Deus. Agora Jesus vai mostrar duas opções, duas decisões e duas consequências. Logo, nós precisamos entender que Jesus também está nos ensinando que nós somos escravos nesse sentido das nossas escolhas. A partir da nossa escolha, temos as consequências. E alguém já disse isso. Não adianta você escolher mal e pensar que você vai colher coisa boa. Você só vai colher o que você plantar. Minha afinada avó já dizia: plantou abacaxi, vai colher abacaxi. No pé de abacaxi não nasce melancia. Se você for orar, meu filho, vá orar. E ele mostra duas pessoas que partiram então para oração. Veja que o texto vai dizer no versículo 10 que eles subiram ao templo com o propósito de orar. E era muito comum na época os homens subirem ao templo visando ter momentos de orações particulares. Separar um tempo para orar é uma decisão nobríssima, uma decisão assim, fantástica. A oração é um dos momentos de maior comunhão e de conversa e de relacionamento com Deus. Orar é buscar essa intimidade com o Senhor, essa busca pelo Senhor, é investir o nosso tempo no nosso coração para a gente ouvir a voz de Deus. Nós, e a minha geração, eu falo nós, da minha geração, nós aprendemos que oração é nossa conversa com Deus.
Mas aí, lendo o Evangelho, eu aprendi que é a nossa conversa com Deus, sim, mas é a conversa de Deus conosco. E aí o Henry Nouwen me ajuda quando nós estudamos, lembra, Lucas, que nós precisamos dar espaço para Deus, abrir a nossa agenda para Deus. E o Evangelho vai nos ensinar, a partir de Jesus, que nós precisamos estar na presença de Deus, falando com Deus, que vê o nosso coração, não somente ouve. Então a oração não é somente a gente falar com Deus. A oração é a gente fechar a porta do nosso quarto e ficar na presença de Deus até que nós ouçamos Deus falar com a gente. Isso é oração. Não é somente eu falo. E aí tem aquela expressão aqui no Brasil, né? Fala que eu te ouço, né? Como se Deus tivesse da outra linha. Quem é da minha época vai lembrar disso. Quem é da época do telefone. Telefone, Rafael. O Carlão é dessa época aí. Tinha que ir lá na Telesp comprar a linha do telefone. Lembra, Carlão? E lá na casa do Lucas, quando o Lucas era nenezinho, estava engatinhando lá, que a Rosângela ficava atrás dele, tinha lá um número, Rafael. Era um botãozinho assim, número 1. Aí ia discar, fazia... Pegou? Tinha lá na minha casa, porque a gente que ficava ligando para um monte de gente, uma chavinha. E mamãe colocava a chavinha lá para a gente não ficar ligando. Tinha um programinha da televisão, a gente queria ligar. E aí quando a gente ligava para os nossos parentes, ligava lá para o fulano, e era muito caro, né, interurbano, ligava, falava a notícia e tchau, puf, desligava o telefone. A gente queria falar mais, mas não dava. E a gente pensa que oração é isso. Deus, eu preciso disso. A gente fala uma listinha, parece supermercado, né? Eu preciso disso. O Senhor precisa resolver isso. Em nome de Jesus, tchau. Desliga. Que raio de comunicação é essa? Que conversa foi essa? Isso não é oração. Porque Deus foi falar com você. A oração não move o coração de Deus. A oração é importante para você entender o que Deus tem para a sua vida. O que Jesus está mostrando é o seguinte: para de confiar em si mesmo, vá orar. Pare de pensar que você é melhor do que o outro, de se considerar melhor que o outro. Porque quando você ora, inclusive no Evangelho a gente aprende a orar pelos amigos e também pelos inimigos. E quando você ora pelo seu inimigo, por aquele que fez mal para você, para aquele que desprezou você, você fala o seguinte: Deus, não puna essa pessoa, não trate mal essa pessoa, cuide dela, abençoe a vida dela. E aí tira do nosso coração essa ideia de se considerar melhor, de desprezar os outros. Não, tem pedido que eu nem quero saber, nem vou orar. Não, o cristão, ele fala o seguinte: passa tudo para mim, eu vou orar e vou colocar tudo diante do Senhor. Nas demandas que eu não puder intervir, eu vou apresentar diante do Senhor. Então veja, 2 homens sobem ao templo com o propósito de orar. Um é fariseu, o outro é publicano. Vocês já conhecem todo o cenário dos fariseus, já explicamos aqui várias vezes. Homens zelosos, uma classe bem seleta, tinha todo um critério para subir lá na hierarquia dos fariseus. Vale a pena lembrar de Nicodemos, grandes homens influentes no primeiro século que se dedicaram à palavra de Deus. Paulo, por exemplo. Então, homens intelectuais, grupo fechado, muito estudiosos, uma sociedade judaica bem fechada. Tem o publicano cuidava dos impostos, era considerado uma pessoa assim complicada, mal vista pela sociedade, estava ligada a uma função nada muito conveniente, né? Cobrar impostos, ficar pegando no pé do povo, também era considerado uma situação de corrupção, porque vários deles aí aproveitavam, e naquela época não tinha câmera, né? Não tinha registro, não tinha celular, não tinha computador. Então, olha, chegava lá para o camarada na alfândega e falava: seu imposto é tanto. E aí ele pegava um tanto para ele, dava o resto para o império. Também os judeus olhavam para os publicanos como traidores, porque eles exploravam o povo, que era o povo deles, a partir
do império, então era complicado. Agora, Jesus está falando, tem dois homens, um é fariseu, o outro é publicano. E ele começa com o fariseu. Dá uma olhadinha no versículo 11. No versículo 11 ele fala do fariseu. Ele mostra que o fariseu está orando. E o fariseu é retratado como um hipócrita, como um ator que está se apresentando, que está buscando uma performance e perde a sua essência como pessoa. O fariseu sabe lidar com as palavras e por isso ele tem uma retórica, ele tem uma eloquência, ele sabe se pronunciar. No entanto, ele não tem profundidade na sua oração e de fato nem podemos chamar de oração. Diz aí o texto, versículo 11, que ele se coloca em pé e ele orava de si mesmo para si mesmo. Então veja que Jesus chama a nossa atenção para a postura dele. Ele se coloca em pé. Em segundo lugar, ele ora de si mesmo para a si mesmo. E nós já sabemos, até mesmo pelas informações de Jesus, que os fariseus gostavam de se colocar em pé no canto das praças, e essa postura é para ter destaque, para chamar a atenção. Os judeus, por exemplo, e a gente pode acompanhar no Antigo Testamento, sempre tiveram uma postura diferente de oração. Em vários momentos do Antigo Testamento a gente vê com os joelhos dobrados, curvados diante da presença de Deus, com as mãos levantadas aos céus, pedindo perdão ou pedindo a bênção de Deus. Em vários momentos do Antigo Testamento nós vemos homens e mulheres de Deus com o rosto no pó, no chão, panos de saco, ou seja, mostrando quebrantamento. Então essa postura de se colocar em pé, de buscar a visibilidade das pessoas, não era algo muito bem visto. Somente os fariseus recebem essa crítica de orar em pé. Até hoje, por exemplo, no Oriente Médio, todas as expressões de espiritualidade, você pode acompanhar nos noticiários, eles sempre estão de joelhos, ou eles estão sentados. E a prática comum era pessoas sentadas orando. Mas os fariseus se colocavam como? Em destaque. Aquelas pessoas que gostam da plataforma, da visibilidade, a posição do corpo diante de Deus não tem valor nenhum. Você pode estar de joelho ou com o rosto no pó, no chão, e o seu coração não está curvado. Pode. Então a posição do corpo revela muita coisa? Revela. Ao mesmo tempo que não. Revela postura de arrogância? Sim. Mas a gente não consegue entender ou alcançar o que está no coração. Agora, Jesus conhece. E Jesus estava falando o seguinte: esse camarada e esse grupo religioso, eles gostam de visibilidade. Eles não querem se curvar. E Jesus conhece as nossas motivações. Agora, veja que é triste saber e ver que pessoas ficam mais preocupadas com a exterioridade da espiritualidade do que com a espiritualidade em si. São pessoas mais preocupadas com a linguagem erudita, com as expressões corretas, e não com o coração quebrantado. Pessoas mais preocupadas até hoje com usos e costumes, com roupas, e não com o interior. Fazendo a minha lição de casa, fui levado pelo Espírito Santo ao texto de Joel. Li hoje pela manhã o texto de Joel aqui no gabinete. Li o livro inteiro de Joel. E lá no capítulo 2, tem uma expressão que marcou a minha leitura. Foi quando Joel falou o seguinte: rasguem os corações e não as vestes. Estava na moda naquele tempo rasgar as vestes e falar assim: olha, eu estava com um pano de saco, agora estou rasgando minhas vestes, estou rasgando os panos de saco, estou me humilhando na presença de Deus. E Deus, vendo toda aquela hipocrisia do povo, Deus fala o seguinte: não rasga as vestes, rasga o coração. O que Deus deseja, amados irmãos, é um arrependimento sincero, é uma oração pura que vem lá do fundo do nosso coração. Não são palavras escolhidas num português muito rebuscado. Às vezes, eu diria, oração é nem falar nada, é só chorar e gemer diante de Deus. Deus deseja ver um coração franco, aberto, um coração que ora, não uma boca que fala. Eu até diria que Deus está cansado de muita gente falando,
da boca para fora. E aí o próprio Senhor Jesus vai dizer e resgatar o conceito de Isaías: esse povo faz vigília de oração, faz campanha de oração, fica falando lá no monte, mas o coração desse povo está longe de mim. Eu quero um povo que me honre, não com os lábios, mas que rasgue o coração na minha presença. Isso é oração. Oração é a gente chegar diante de Deus falando assim: Senhor, eis aqui meu coração, está desse jeito, eu não vou mentir, até mesmo porque não posso mentir para o Senhor. Agora o fariseu põe em pé, né? Se fosse nos nossos dias, ele estava com golinha clerical, todo elegante, bem arrumado, bonito. E aí olha a oração do sujeito. Veja que Jesus mostra que ele orava de si mesmo para si mesmo. Lembra aquela expressão que a gente usava muito antigamente? Essa oração não passou do teto. Essa oração foi só para você se aparecer. Foi só eloquência, foi só blá 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 teológico, citou 20 versículos e você não cuida da sua família, camarada. Você não tem vida com Deus, não. Você sabe orar em público. Você é um bom orador. Mas não sei se você é crente, não. Você ora de si mesmo para si mesmo. Ou você usa a oração para falar das suas virtudes. Conhece gente assim? Ó Deus, ele aproveita o momento, né? Eu agradeço porque eu sou um servo muito especial, né? O Senhor me usa de uma maneira assim, Senhor. Obrigado. E obrigado, Senhor, porque eu não estou lá no mundo. Eu me lembro quando, acho que era adolescência, já entrando para a juventude, teve um acidente lá daquele grupo, era bem famoso na época lá, a gente até ouvi, as Mamonas Assassinas, né? E caiu o avião e tal. E tem uma história muito interessante de uma irmã muito piedosa que pegou o microfone: Senhor, obrigado, porque agora os nossos netos não vão ouvir aquelas músicas satânicas, demoníacas. Muita compaixão, né? Muita graça. Uma oração de si mesmo para si mesmo. Senhor, obrigado, porque a guerra é lá do outro lado do mundo. Você está orando de si mesmo para si mesmo. Os historiadores vão dizer para nós que os fariseus, eles oravam dando graças a Deus porque eles não nasceram mulheres, nem cachorro, nem samaritano e nem porco. Ele ora agradecendo porque ele não é como os demais, ele despreza as outras pessoas que estão com ele no ato de adoração e de oração. Veja comigo o versículo 11: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eles são tudo pecador, eles estão numa classe, numa raça assim, ó, terrível. Imagina a gente aqui na Zona Norte: ó Deus, eu te dou graça porque eu não sou como o povo da Zona Norte. Eu estou na Zona Norte, Senhor, mas eu não sou igual a esse povo. Eu estou morando em Sorocaba, eu sou sorocabano. Gente, é uma pessoa que está descolada da vida, da realidade. Ele está no ambiente de adoração e oração, mas ele está desprezando os outros. E ele classifica ainda, ele vai para a moralidade. É engraçado porque os religiosos gostam de moralidade, né? Gente do bem, gente bem arrumada, bonita. Eu não sou roubador. Aí você vai evangelizar o cara: pô, não roubo ninguém. Diante desses monte de canalha aí que fica roubando a nação, eu não sou um santo. Então, mas você rouba o tempo da sua família. E aí eu já rasgo, né? Roubadores, injusto. Ele acha que ele não é injusto. A atitude dele é injusta, mas ele está achando que ele é justo. Eu não sou adúltero. Eu nunca adulterei. Nunca traí a minha esposa. Por mais que eu seja leviano nos meus negócios, eu seja adúltero na minha palavra, né? Mas moralmente ou sexualmente não sou adúltero. Nem ainda sou como esse publicano aí, ó. E quer ver, Senhor? Versículo 12: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu vou além daquilo que a minha tradição pede. E eu sou
fiel, assim, zeloso no dinheiro. Eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Se alguém vem e me dá um presente, que é o legalista, né? Por exemplo, eu estou precisando de um celular, viu, gente? Então chega alguém aqui e me dá um celular. Aí eu pego e falo assim, nossa, ganhei um celular. Aí eu vou atrás do valor do celular para dar o dízimo do presente que eu ganhei. É o fariseu, é o legalista. Mas se o cara me deu, por exemplo, ele que devia ter dado o dízimo do dinheiro dele, não é? Mas é o cara que quer ser mais zeloso ele não consegue se contentar em ser zeloso, não, ele quer ser extremamente zeloso, usando uma linguagem um pouco mais antiga, muito zeloso, e ele quer mostrar isso para todo mundo. No versículo 13, Jesus vai falar do publicano. O publicano, ele também estava de pé, e veja que a postura do corpo não tem nada a ver, como eu já disse, nesse sentido. Ele estava de pé, mas ele estava longe. Ele não está no meio do grupo. Ele não quer que todo mundo ouça a sua oração. Eu diria até que o publicano aqui está fazendo um pedido do coração. Ele está lá no cantinho dele. É ele Deus. Eu mais Deus é igual pedido do coração. Senhor, eu estou aqui. E diante da tua presença, Deus, eu não consigo levantar os meus olhos. Eu acho interessante isso. O fariseu se coloca em pé na postura de convencimento. Já o publicano, diz o texto no versículo 13, na expressão de Jesus, que ele não ousava levantar os olhos aos céus. Mas ele tinha uma postura, e mostrou uma postura muito interessante, que ele batia no peito. Agora veja que nesse momento de oração, para o publicano, tudo gira em torno do arrependimento e quebrantamento. Como a gente vê um momento de oração nosso? Eu acho que a gente perdeu muito a ideia de oração quando a gente ouviu muito a teologia da prosperidade, e por mais que tenhamos falado e dito que nós não fomos contaminados, mas fomos sim, quando a gente entendeu ou entende o momento de oração como um momento de petição, somente de súplica. E a gente tem a nossa listinha, como eu falo sempre, a lista do supermercado. Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso disso e tal, resolve isso e tal. E a gente perdeu o entendimento que oração é quebrantamento. Perdemos isso. Não entendemos que oração é estar diante do santo, do tremendo, do eterno, do grande, do provedor, do criador. E por isso Jesus falou assim, ó, diante do Pai, você fala aquilo que você precisa, mas você fala sabendo que Ele já conhece todas as suas necessidades. Ele já sabe. E você está ali diante do santo, contagiado pelo momento de santidade, e você se quebranta, e você se vê como de fato você deveria se ver: pequeno, falho, carente, vulnerável, como aquele que precisa, como aquele que está inadequado diante da presença gloriosa, poderosa daquele que te criou. E Ele fala para você: fala que eu te escuto, pode falar que eu vou te ouvir, e eu também vou segredar no seu coração propósitos eternos, tá bom? Eu vou pastorear você, vou mostrar para você que eu estou contigo. Enquanto você chora, eu vou recolhendo as suas lágrimas, tá bom? Isso é oração. Pode chorar, meu filho, eu estou com você. O vale está difícil, mas eu vou passar com você. Você não sabe nem orar, segundo Paulo, e as expressões ficam meio que trôpegas na sua boca e na sua língua, e o Espírito Santo é que vai interceder por você, porque você não sabe nem orar e nem como orar, pelo momento pelo qual você está passando. Mas continue fechando a porta do seu quarto, fica aqui comigo. Eu estou vendo o seu coração, eu estou sondando o seu coração. No momento de oração eu vou apontando caminhos eternos para pastorear seu coração. Enquanto isso, meu filho, continua batendo no peito.
E esse homem bate no peito. E aí, fazendo a lição de casa, eu fui entender que bater no peito é um ato de rejeição do pecado. Porque Deus vai falando conosco e o nosso coração fica agoniado, apertado, e a gente percebe que a gente erra. Eu não sei você, ou qual é a sua reação diante de Deus, quando Deus mostra aquilo que você fez de errado. Eu, como pai, tenho tido essa oportunidade de mostrar, às vezes, algum erro do meu filho. Ele fica todo sem graça, né? Como a gente brinca assim, o mineiro que fala isso, fica uma sem graceira, né? Ele fica olhando para mim assim, e agora? Teve um dia que ele derrubou uma coisa lá e a gente tinha conversado, toma cuidado, não sei o que. E ele falou assim, ele falou com ele mesmo, achei um barato aqui. Ai, Timóteo, você não faz nada do jeito que tinha que fazer, né, cara? Poxa, meu. E eu falei, o que você vai fazer? Aí ele pegou o copo, que eu tinha falado para ele 15 vezes, né? Ele pegou o copo e batia no copo assim, né? Tá. Ele falava, você é copo mau. Ele era bem pequenininho. Copo mau, você está errado. E esse publicano bate no peito e fala assim, coração pecaminoso que continua errando no mesma coisa. E ele levanta as mãos aos céus e fala o seguinte, ó Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Esse coração aqui, Senhor, ainda bate descompassado com a graça. Tem misericórdia, porque essa é a ideia de ser propício, né? Tem misericórdia. Olhe para mim com graça. Deus me conceda misericórdia, porque eu sou pecador. Agora, veja, estou caminhando para o final. Ele sabe quem que ele é. E qual que é a identidade dele? Eu sou um pecador. Ele sabe quem ele adora e quem ele busca. Ó Deus eterno. Ele não ousa levantar os olhos, segundo Jesus. Ele levanta as mãos. Aí chega na hora, inclusive, que a gente tem na letra, inclusive do cantor e do inário, para a gente levantar as mãos, a gente fica meio travado, né? Levanta as mãos e diz, ó Deus, reconhece que Ele está acima de nós, tenha misericórdia. Ele sabe em quem se refugiar, no Deus misericordioso. Ele fala assim, sê propício a mim. Ele clama por misericórdia, ele clama por socorro. E Jesus apresenta dois homens, duas orações, ou dois projetos de oração, e finaliza a parábola mostrando dois resultados e apontando duas possibilidades para os seus ouvintes. O publicano, segundo Jesus, versículo 14, desce para casa justificado, ou seja, a oração dele foi aceita diante de Deus. Deus viu o seu quebrantamento, a sua sinceridade. Deus viu que ele se humilhou, abençoou, Deus cuidou. Já o fariseu volta do mesmo jeito, arrogante, prepotente. A oração não o afeta, não o toca. Agora, como seria passar a vida inteira orando e não ser transformado pelos momentos de oração? É a vida do fariseu. Já o publicano, cada momento de oração ele sai com testemunho. Não, Deus mudou isso, Deus falou isso, Deus trabalhou isso. Cada encontro nosso, cada reunião, cada momento de oração, Deus está falando, Deus está cuidando, Deus está abençoando. O problema é que, às vezes, penso eu, que nós estamos como fariseu, orando de si mesmo para si mesmo, e não batendo no peito falando assim, sou um pecador, sou falho, errei. A gente tem muita dificuldade na nossa sociedade nesse tempo de reconhecimento, de confissão. E as pessoas até pegam no meu pé e falam assim, às vezes você fala muito e você se torna vulnerável. Eu diria, melhor ser assim. Melhor. Ó Deus, ser propício a mim. Porque se eu deixar meu coração solto, segundo Jeremias, ele vai correr para a corrupção. Então, me abençoe, me ajude. E quando eu errar, eu vou bater no peito, não como jogador que beija o símbolo, né?
com orgulho, eu vou bater no peito assim, com tristeza, falando, não devia ter feito isso. Aí Jesus arremata falando o seguinte: olha, todo aquele que se exalta será humilhado. O fariseu que se exaltar voltou para casa do mesmo jeito. É aquele crente que veio para o culto sem querer vir para o culto, sem se preparar para o culto e sem pedir para Deus falar no coração dele, e ele vem para o culto e volta do mesmo jeito. O problema não foi o culto, não foi o pregador, não foi a música, o problema é que ele não veio com o espírito de adoração e oração. O fariseu foi para o momento de oração só para mostrar que ele sabia usar bem as palavras, voltou do mesmo jeito. Já o publicano foi para o momento de oração para falar assim: vou me humilhar na presença de Deus, e recebe o título de Jesus, justificado. Aprendamos, irmãos e irmãs, a nos humilharmos na presença de Deus e sermos surpreendidos com Deus nos honrando, com Deus nos abençoando. Aprendamos a nos curvar diante dele e rasgar o nosso coração diante do Criador, porque ele vai nos abençoar e vai cuidar da nossa vida. E Deus continue a falar. Eu passei 13 minutos, mas queria muito compartilhar com vocês essa expressão: se humilhe e ele te exalta, se quebrante e ele te coloca em pé, dependa e ele suprirá suas demandas. Ore ao Senhor e não a si mesmo. Que Deus abençoe sua vida.